Áudio-texto da Igreja Batista das Nações. Palavra do Pastor. Reflexão e meditação com base em textos da Bíblia, comentários bíblicos e reflexões pessoais. Título do texto de hoje: Espírito Santo, poder para testemunhar de Cristo Jesus. Texto base: Evangelho segundo Lucas. Capítulo 24. Versículos 45 ao 49. Na versão Almeida Revista e Atualizada. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Uma das atribuições mais vitais e dinâmicas do Espírito Santo na vida do cristão e da Igreja é o seu papel como fonte de poder para testemunhar de Cristo. Antes de ascender aos céus, Jesus deixou uma ordem clara e uma promessa poderosa aos seus discípulos. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. A ordem era a missão, mas a promessa era a capacitação conforme está registrado em Atos. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos 1, 8. O testemunho cristão não é feito por meio de retórica humana ou sabedoria pessoal, mas pelo poder sobrenatural do Espírito, que reveste o crente de autoridade e ousadia para proclamar o Evangelho de forma eficaz. Leia 1 aos Coríntios 2, do 1 ao 16. O Senhor Jesus prometeu a seus discípulos que ao receberem o poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, seriam então suas testemunhas. Leia Lucas 24, 49 e Atos 1, 8. Esse poder não é humano, mas sobrenatural, ressaltando que o testemunho eficaz depende da unção do Espírito Santo. Pois ele próprio, o Espírito Santo, como motor da missão da Igreja, transforma o medo em ousadia, capacitando o cristão, mesmo em meio às dificuldades, a proclamar o Evangelho eficazmente, anunciando a verdade de Cristo. Assim como Pedro, que antes temia e depois de cumprida a promessa no Pentecostes, leia Atos 2, do 1 ao 4, pregou com autoridade, cheio do Espírito Santo, leia Atos 2, do 14 ao 41. Dessa forma, o poder do Espírito Santo impulsionou a missão evangelística da Igreja primitiva, dando autoridade espiritual em meio à oposição, leia Atos 4, do 8 ao 21. Além de nos dar poder, o Espírito Santo atua como a testemunha fundamental de Cristo. Em João 15, 26 e 27, Jesus declara: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito da verdade opera duplamente. Primeiro, ele testifica de Jesus no coração do incrédulo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, 8. Segundo, ele habilita e autoriza o crente a unir sua voz ao testemunho dele. Assim, nosso testemunho é eficaz porque é um eco do testemunho primário e poderoso do próprio Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a pregação seria apenas discurso humano. Com ele, a palavra se torna viva e eficaz, penetrando os corações. Leia Romanos 1, 16, 1 aos Coríntios 1, 18 ao 24, 2 aos Coríntios 10, do 4 ao 6, e aos Hebreus 4, 12. Quando a igreja primitiva foi perseguida, leia Atos 4, 13 ao 23, eles oraram, leia Atos 4, do 24 ao 31, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 4, 31. O mesmo Espírito Santo continua a fortalecer os cristãos hoje, para que a mensagem da cruz não seja abafada pela oposição. Paulo também declarou: A nossa palavra não foi somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. 1 aos Tessalonicenses 1, 5. O testemunho cristão, portanto, não depende de eloquência, mas da presença ativa do Espírito Santo em nossas vidas, fortalecendo o testemunho pessoal por meio da oração e da dependência dele que é dado aos que obedecem a Deus, conforme Atos 5, 32.
para inspirar e dar confiança para falar a palavra sem temor, assim como vemos em aos Filipenses 1, 12 ao 14. Na Igreja, o Espírito Santo une o corpo de Cristo no testemunho coletivo, distribuindo poder para que a Igreja proclame a salvação em unidade, cumprindo a grande comissão. Leia Mateus 28, 19 e 20, Lucas 24, 48 e 49, e Atos 1, 8, 22, e o 2, 32. É nesse contexto que o Espírito Santo atua tanto no cristão individual quanto na Igreja como corpo de Cristo. E hoje em dia, nos últimos dias antes da volta de Jesus, vivemos tempos difíceis com desconstrução moral e da fé bíblica, de ataques contra a fé que tem gerado heresias e apostasias. Leia 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. O cristão individualmente e a Igreja como corpo de Cristo devem cumprir seu papel, buscando uma nova e constante plenitude do Espírito Santo. Essa plenitude é a única defesa contra a apostasia. Devemos, pelo poder do Espírito Santo, firmar-nos na leitura sistemática da palavra, que ele inspirou, e na oração fervorosa e incessantemente. Leia aos Efésios 6, 18, e 1 aos Tessalonicenses 5, 17. Para que tenhamos discernimento para julgar todas as coisas. Leia Jeremias 29, 8 e 9. 1 aos Coríntios 14, 29, 1 aos Tessalonicenses 5, 20 e 21, e 1 de João 4, do 1 ao 3. E para reconhecer o erro, leia Mateus 7, 15 ao 20, o 24, 4 e 5, aos Efésios 4, 13 e 14, aos Colossenses 2, 6 ao 9. E ousadia para defender a verdade do Evangelho de Cristo e a sã doutrina em amor, como Pedro em Atos 4, 8 ao 20, e 5, 26 ao 33, leia ainda 1 de Pedro 3, do 14 ao 17. O poder para testemunhar não é uma opção, mas uma condição para cumprirmos a grande comissão. Leia Mateus 10, 32 ao 40, Lucas 9, 25 e 26, 2 Timóteo 2, 11 ao 13. Seja ela de forma pública coletiva, leia Atos 2, 14 ao 41, e o 7, do 1 ao 60, ou restrita e pessoal, leia Atos 8, do 26 ao 38, e o 16, do 23 ao 34. Pois esse poder é um dom, uma dádiva, do Espírito Santo, que nos capacita para a missão e garante a eficácia do nosso testemunho. Leia Lucas 12, 8 ao 12, e o 21, do 12 ao 19. Para cumprir esse nosso papel nos últimos dias, precisamos desesperadamente de uma vida de intimidade e submissão ao Espírito Santo, buscando-o continuamente através da oração e da meditação na palavra. É nessa comunhão que encontramos a força, a sabedoria e a ousadia necessárias para sermos as testemunhas que Deus nos chamou a ser. Sem o Espírito Santo, não há testemunho eficaz, que é fazer a coisa certa, e eficiente, que é fazer da maneira mais correta. Com ele, até o mais simples servo de Cristo se torna instrumento poderoso nas mãos de Deus, para testemunhar até os confins da terra, como prometido e determinado em Lucas 24, 48 e 49 e Atos 1, 8. Oremos juntos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo dom precioso do Espírito Santo, que nos reveste de poder e nos capacita a testemunhar de Cristo em meio a este mundo. Pedimos que o teu Espírito nos encha de tal maneira que a ousadia e a autoridade para proclamar o Evangelho sejam inegáveis em nossa vida. Fortalece-nos contra as heresias e a frieza espiritual, firmando-nos na tua palavra. Que o nosso testemunho individual e coletivo glorifique a Cristo e que a nossa vida de oração e intimidade com o Espírito seja a fonte do nosso poder. Que a tua Igreja seja fortalecida, unida e firme até a volta gloriosa de Jesus. Em nome de Cristo, nosso Senhor, oramos. Amém. Toda honra, glória e louvor ao Senhor nosso Deus, que nos deu o Espírito Santo como poder para testemunhar de seu Filho Jesus Cristo às pessoas, povos e nações. Texto escrito por Anderson Fazion, pastor auxiliar da Igreja Batista das Nações e líder de campo da WH Brasil. Observação: o texto narrado foi escrito baseado em meditações pessoais e comentários bíblicos diversos. Fiquem na paz. E até o próximo.